Boa noite a todos. Nós vamos já iniciar nosso estudo de João, capítulo 13. Como já observamos na aula do capítulo 12, Jesus já está agora em Jerusalém, ou próximo de Jerusalém. Juntando as informações dos evangelhos, parece que ele não passava as noites na cidade de Jerusalém, mas entrava cada dia, voltando para Betânia cada noite para passar esse tempo, talvez com a própria família de Lázaro, os amigos dele que moravam lá em Betânia. Mas quando olhamos para o capítulo 13, estamos agora nessa reta final, e algumas lições importantes que Jesus ensina aqui. Primeiro, ele demonstra humildade. Jesus poderia ter chegado a Jerusalém revoltado pela rejeição de algumas pessoas, a confusão de outras pessoas, o vacilo até dos próprios apóstolos, mas não observamos nada disso. Jesus demonstra humildade, dá um excelente exemplo de serviço para os apóstolos e para nós. Ele ensina sobre o amor, sobre a exigência elevada da doutrina dele sobre o amor, algo além do que as pessoas geralmente pensavam em termos de amor. E mesmo quando ele identifica o traidor, identifica quem vai negá-lo, Jesus não trai e não nega o seu Pai. Ele é fiel, leal até o final. E o que Deus Pai exige, Jesus se mostra disposto a fazer. Um excelente exemplo para nós em todos os sentidos. E ajudando a lembrar que nenhuma provação que nós enfrentamos nessa vida deve ser visto como desculpa para fazer coisas erradas. Independente do que acontece. Jesus aqui está chegando e sabe que está chegando. A sua morte, o sofrimento da cruz. Mas ele continua amando, continua servindo, continua sendo fiel e leal. Nós devemos fazer a mesma coisa, independente do tipo de provação que nós enfrentamos nessa vida. Assim, nós demonstramos o caráter de Cristo, o caráter que Deus deseja de cada um de nós, a integridade de ser servos fiéis, independente de provações e circunstâncias que enfrentamos. Agora, antes das perguntas, vamos fazer a leitura aqui de João 13, e estou lendo da revista atualizada. Se você estiver acompanhando em outra versão, pode ter algumas pequenas diferenças de palavras. João capítulo 13, começando no versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo de Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Ok, nessa leitura do capítulo 13, uma coisa que eu não incluí nas perguntas, mas eu acho importante observar aqui no início, mais uma vez ele fala da questão da hora chegar. E semana passada observamos que várias vezes no livro ele falou: a minha hora ainda não chegou. No capítulo 12, indo para Jerusalém, agora minha hora chegou.
e agora no capítulo 13 reforça isso de novo, porque está perto da festa da Páscoa. E vai ser justamente nesse mesmo final de semana que Jesus seria crucificado. Então agora chegou a hora e ele sabe que é uma questão de poucos dias até a morte dele. Ok, talvez até horas, na verdade, no caso aqui. Ok, capítulo 13, a primeira pergunta para o Léo. Mesmo sabendo da sua posição divina, sendo enviado pelo Pai, o que Jesus fez que mostrou sua humildade? Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ok. Eu coloquei a pergunta desta forma porque o contexto parece que sugere esse vínculo de ideias. Ele fala no versículo 3, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus. Ou seja, ele sabe muito bem da sua posição em relação ao Pai, em relação a Deus, ele sendo Deus. E logo em seguida diz, levantou, se cingiu, pegou água e lavou os pés aos discípulos. Não é que Jesus aqui está com alguma dúvida sobre quem ele é, ou que ele está se humilhando de forma artificial. Ele sabe que é Deus e lava os pés dos apóstolos. E vamos observar um pouco mais sobre o valor desse exemplo. Agora, quando ele chegou a Pedro, para lavar os pés de Pedro, Léo, como Pedro reagiu? Ele ficou indignado que Jesus iria lavar os pés dele. Ok, e tentou recusar. Não vai nunca lavar os meus pés, Pedro fala aqui. Indignado, mas indignado não com Jesus, eu diria, mas em reconhecer a sua indignidade, que ele não é digno de tal serviço por parte de Jesus. Eu acredito que Pedro aqui demonstra uma atitude também de humildade, que ele demonstra que ele entende a sua posição muito inferior a Jesus. E não acha certo que o mestre faça o que seria servo até para um escravo. Essa questão de lavar pés. O costume, quando pessoas chegavam na casa de alguém, era de oferecer água para a pessoa lavar os seus próprios pés. Em algumas situações, talvez um escravo lavaria os pés de um senhor. E nesse caso, é Jesus, o Senhor, o Mestre, lavando os pés dos inferiores, dos seus escravos, dos seus discípulos. Então, Pedro inicialmente recusou, mas quando Jesus falou, se eu não lavar, você não vai ter nenhuma parte, nenhuma comunhão comigo, aí eu acho interessante a resposta de Pedro. Então, não somente os pés, lava as mãos, lava a cabeça, lava tudo que precisa, para que eu possa ter comunhão com o Senhor, que eu possa participar com o Senhor. Uma atitude boa da parte de Pedro. Continuando a nossa leitura, a partir do versículo 12, o texto diz: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes, para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ok, várias coisas importantes nesse trecho aqui. Vamos lá com a pergunta número 3 para Becca.
qual lição Jesus queria ensinar aos apóstolos por esse ato de lavar os pés? Jesus estava dando exemplo, né? Assim como ele lavou os pés dos discípulos, eles também deveriam fazer o mesmo, servindo uns aos outros. Mesmo Jesus sendo mestre, ele se colocou na posição de servo, né? E é uma lição de humildade. Amém. Exatamente isso. Humildade para servir aos outros. Não de se achar importante que os outros devem nos servir, mas que nós devemos servir aos outros. E o maior envia ou é enviado pelo menor? O maior é aquele que envia. Jesus, sendo o maior, ele envia e também se coloca como aquele que serve. Jesus mostrou a atitude de serviço e humildade aqui nessa. Ok, exatamente. Inclusive, no final da leitura que eu fiz, ele fala que ele está enviando os discípulos e que ele mesmo foi enviado pelo Pai. Então, ele, de uma maneira, se coloca na posição aqui de submissão ao Pai e, ao mesmo tempo, como aquele que envia os apóstolos. Nós vamos ver mais sobre isso em outra aula, que ajuda a compreender algumas coisas sobre a relação até entre as pessoas divinas. Mas eu vou deixar isso para outra aula. Agora, pergunta número 5, depois da leitura. Leitura agora do versículo 21 ao 30. Dito essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Ok, como falei, estamos chegando ao fim agora da vida de Jesus aqui na Terra. E nesse parágrafo, Jesus claramente afirma que um dos apóstolos seria seu traidor. E essa pergunta vai para o Emerson. Identifique outras duas vezes nesse capítulo que ele falou a mesma coisa, em outras palavras. Boa noite, Dani, boa noite a todos. Boa noite, Emerson. Então, eu coloquei aqui, Denis, outras vezes que Jesus falou sobre quem ia trair no capítulo, né? No verso 10, né, ele coloca, respondendo a pergunta de Pedro. No final ele diz: ora, vós estáis limpos, mas não todos. Né? Ele fala indiretamente. E depois ele fala: para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Isso aí pela segunda vez no verso 18, né? Ok. E aí, depois de falar aos discípulos sobre a lição do lava-pés. Ah, tá. Essa segunda vez foi quando ele fala para os discípulos, né, sobre a lição do lava-pés. Ou seja, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ok. Então, aqui, versículo 26, ele especificamente identifica Judas Iscariotes, mas nessas outras citações que você falou, versículo 10, versículo 18, ele já estava dando dicas sobre isso, sem falar nome, sem identificar especificamente. Acho uma coisa interessante nessa leitura, a reação dos apóstolos, quando ele falou que um de vocês vai me trair. Outro evangelho comenta que eles ficavam perguntando entre si: será que sou eu? Será que sou eu? E assim mostrando uma certa insegurança dos apóstolos até a última hora
de admitir que talvez qualquer um deles seria capaz de vacilar assim. E, obviamente, observamos nisso que um dos apóstolos que consideramos um dos mais fortes, com certeza um dos mais visíveis, o próprio Pedro, vai negar Jesus. E eu não sei se tem muita diferença entre trair e negar. São dois pecados contra o próprio mestre. Ok, Emerson, e a pergunta número 6 também para você. Tem 4 partes aqui sobre o desejo dos apóstolos de entender sobre o traidor. Então, primeiro, quem pediu para outro perguntar para Jesus? Foi Simão Pedro, Exatamente. E quem perguntou para Jesus? o próprio João, né, o discípulo amado dele. Ok, o discípulo que Jesus amava, e depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Concordo com você que seria João. E quem foi indicado como traidor? Judas Judas Iscariotes. E Iscariotes. logo depois, o que esse traidor Judas fez, depois de No Jesus falar com ele? versículo 30 fala que ele, tomado o bocado, saiu logo. Ok. Juntando isso com os outros evangelhos, provavelmente ele está saindo agora justamente para firmar o acordo com os sacerdotes. Aqui fala de Satanás entrar no coração dele, mas já temos dicas antes disso que Judas estava, pelo menos, flertando com Satanás antes disso. Aquele problema de desejar tirar coisas, de roubar coisas do dinheiro que acompanhava Jesus e os apóstolos. E aqui ele está se entregando, parece, a Satanás, deixando Satanás controlar a vida dele. Ok, muito bom, Emerson. Depois eu volto com outras perguntas para você. Inclusive, também nos desafios, vai ser outra pessoa que vai responder um pouco mais sobre esse discípulo que Jesus amava. E falando de outra pessoa, Rosana, se prepare, que eu já venho com pergunta, mas vamos ler um pouquinho mais aqui primeiro. E depois, perguntas 7 e 8 com você. Versículo 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, aqui, nessa última parte aqui, eu acho interessante a sequência que João coloca aqui, parece que Jesus colocou aqui. Teve aquela conversa de identificar o traidor. Judas saiu, com certeza Jesus sabe o motivo da saída dele. Ele não está indo para comprar coisas para festa, não está indo para dar dinheiro para os pobres. Ele está indo fechar o acordo com os líderes para trair Jesus. E o que Jesus diz? Agora meu Pai vai ser glorificado. Agora ele vai me glorificar. É como Jesus sente quase uma alegria em saber que Satanás, por meio de Judas, está tomando mais um passo para tentar derrubá-lo. Mas, de fato, Deus vai reverter isso para usar para sua glória. É difícil quando nós enfrentamos provações em nossa vida, enxergar que por meio dessas provações Deus vai ser glorificado. Nós podemos ter certeza disso. Independente do que acontece conosco, Deus vai ser glorificado quando seus servos sofrem e passam por provações. E Jesus bem entendeu isso na atitude que ele mostra aqui. Ok, já vamos para as próximas perguntas. A pergunta número 7, Rosana, o que Jesus disse aos apóstolos que já havia falado aos judeus? Dentre outras coisas que ele havia dito, o que é semelhante, ele diz assim: para onde eu vou, vós não podeis ir. Lá em João 8:21.
Ok, exatamente. E também 7:34 ele falou praticamente a mesma coisa. Então, isso mesmo. Que ele já tinha falado para os outros, mas talvez os apóstolos pensavam, bom, os outros não podem, mas nós que estamos aqui próximos podemos acompanhar. E agora Jesus diz, não, eu vou sozinho. Que isso estabelece o contexto que precisamos, quando chegamos no capítulo 14, Jesus vai consolar os apóstolos pela tristeza de compreender que ele vai embora, que ele vai deixá-los. E assim que eles ficam inconformados com isso. E Jesus oferece consolo para eles. E a pergunta 8 também, Rosana. Qual foi o novo mandamento que Jesus deu aos apóstolos? Ah, ele disse que ameis uns aos outros. Não tenho certeza se essa era a intenção da pergunta. Bom, foi meu entendimento do texto. E sim, eles amassem uns aos outros como ele os amou. Ele diz no versículo 34. E descreve isso como um novo mandamento. João depois cita no mesmo sentido na primeira epístola dele. Ok. Depois vamos ter outra pergunta sobre esse novo mandamento. Pergunta número 9, Léo. Como o mundo poderia identificar os discípulos de Jesus? Vem do amor. Exatamente. Pelo amor entre eles, seria possível os outros identificarem esses discípulos. E sobre isso também mais uma pergunta nos desafios. Agora, mais uma pequena leitura e depois mais uma pergunta para você, Léo. Versículo 36 ao 38. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. E sabemos o que vem depois com essa história triste na vida de Pedro. Mas agora pergunta 10. Léo, o que foi que Pedro perguntou? Onde vais, Senhor? Exatamente. Ele queria saber. Jesus falou que eu vou para o lugar que vocês não podem me acompanhar. Então, para onde? E Pedro, nessa curiosidade, faz a pergunta para Jesus. E 11, Beca, o que ele afirmou? Ele falou, eu não posso te seguir agora, né? Ele perguntou, mas aí ele afirmou, por ti darei a minha vida. Exatamente. E ele está disposto a seguir e daria a vida. Talvez Pedro, compreendendo, como já comentamos antes disso, quando Jesus fez os comentários que eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, morto e ressuscitar no terceiro dia, que foi inúmeras ocasiões que ele falou para os discípulos, Marcos 8 repete isso, toma sua cruz e venha após mim. E é possível, em outro momento já estudamos isso em João, Tomé achou que eles iam morrer com Jesus em Jerusalém. Então, agora Pedro dizendo, por que eu não posso acompanhar? Eu estou disposto a morrer. Talvez sugerindo a compreensão que seguir a Jesus envolve esse sacrifício, mas talvez entendendo que esse sacrifício seria físico e imediato, que ele teria que oferecer a vida logo servindo ao Senhor. E Pedro se mostra disposto a fazer isso. Uma atitude muito boa. E 12 também, Beca, a sua última para hoje. O que Jesus disse que contrariou a afirmação de Pedro? Então, Jesus responde para ele, né? Tu darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Exatamente. Que ia negar 3 vezes. É interessante que Jesus introduz isso com aquela expressão que já comentamos. Em verdade. Amém, amém. É assim. Não há dúvida. Vai acontecer. Pedro, você vai negar o Senhor 3 vezes nesta mesma noite. E foi, infelizmente, o que Pedro acabou fazendo.
Ok, agora os desafios adicionais são 4 hoje. E o primeiro vai para Rosana. Quem foi esse discípulo que Jesus amava? Eu e Emerson já trocamos um pouquinho sobre isso. Então você pode concordar ou não e defender a sua resposta por que não é identificado por nome. Bom, abriu o microfone? Está aberto? Sim, está. Ok. Deixa eu pegar aqui, melhor. Então, a gente sabe que é João, eu concordo, e o motivo pelo qual ele não se identifica é porque João sabia que Jesus o amava, e ele, sendo ele o autor do livro, ele não queria se vangloriar, e por isso ele refere-se a si mesmo em terceira pessoa. Ok, eu concordo. Eu acredito que é uma questão de humildade, de não querer se engrandecer, falando que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quem estava presente ia saber. Nós deduzimos que seja o próprio João, mas uma maneira que ele demonstra uma atitude de humildade. Ele tem um papel importante na história, mas ele não quer dar destaque para ele, o destaque vai para Jesus. Uma coisa parecida, quando estudamos a Epístola de Tiago, é provável que a Epístola de Tiago fosse escrita por Tiago, o irmão de Jesus. Mas ele não diz isso. Ele se descreve como servo de Jesus. E assim dá destaque para Jesus e não para ele. Não diz, olha, eu fui criado com ele, eu sou irmão dele. Não. Servo do próprio Senhor Jesus. Emerson, pergunta número 4. O amor fraternal foi um novo mandamento? E explique as palavras de Jesus no 34. Olha, quando você perguntou assim, qual é o novo mandamento, até a pergunta que você fez, acho que foi para Rosana, né, a pergunta 8, né? Aí depois eu fui ler de novo, estava entre aspas, então, então eu coloquei aqui, né, que não foi um novo mandamento, pois já no Antigo Testamento Deus já havia dito sobre o amor, né, eu coloquei aqui em Levítico 19:18. E o próprio Jesus já tinha deixado clara a importância de amar a Deus e ao próximo, quando ele fala em Mateus 22:34 a 40. Quando Jesus diz isso aos discípulos, estabelece para mim, né, o que eu entendo aqui, é que ele estabelece uma prioridade, né, para o mandamento de amarem uns aos outros, para que eles guardassem e praticassem, principalmente o período que Jesus não tivesse aqui na Terra, para que todos saibam que somos discípulos de Jesus, né, como em João também escreve no texto aí, que é as palavras de Jesus. Ok, muito bom. Eu concordo com você que o princípio do amor, até o amor ao próximo, está no Antigo Testamento. E como você falou também, Jesus citou isso como o segundo grande mandamento. Talvez o ponto que devemos frisar um pouco no versículo 34 é quando ele fala, assim como eu vos amei. Que Jesus demonstrou um amor sacrificial aqui. Que sabemos que naquele segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. E agora Jesus está dizendo, no sentido, amar ao próximo mais do que a si mesmo. Que você se sacrifica para o bem do outro. Então, acredito que o ponto aqui seja de elevar o nível do amor fraternal para algo inédito. E Jesus aqui realmente demonstrando uma atitude de sacrifício, de altruísmo ao extremo, vamos dizer, no exemplo que ele deu. Então, para nós, um grande desafio. Já é difícil amar como nós amamos a nós mesmos. E de se sacrificar para o benefício dos outros exige realmente um amor verdadeiro por parte de cada um de nós. Ok, pergunta 15, Rosana. Se outros podem conhecer os discípulos de Jesus pelo amor fraternal, o que seria o efeito da falta de amor entre irmãos? Bom, em primeiro lugar, demonstraria que não são discípulos de Jesus. A ausência de amor entre irmãos demonstra a falta de amor. E Jesus uma das demonstrações mais significativas dele foi o amor, principalmente quando ele deu a vida por nós. E eu aproveitei para pegar só mais uma citação de João, só que lá em 1 João 3,16,
Aliás, toda aquela parte lá do capítulo 3, desde o versículo 12, fala sobre isso, né? Então ele diz: nisto conhecemos o amor, porque Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Ok, muito bom. Então, realmente, como você falou, a primeira coisa que mostra que não somos verdadeiros discípulos se não temos esse amor entre nós. E se pessoas que se alegam ser discípulos de Cristo não demonstrarem esse amor, o efeito vai ser exatamente ao contrário. Se o amor fraternal mostraria que somos discípulos de Jesus, falta de amor vai afastar as pessoas do Senhor, não vai atrair ninguém para o Senhor por causa desse exemplo. Então, temos que ter bastante cuidado, que o amor não seja apenas da boca para fora, mas algo sincero do nosso coração. E a última pergunta da noite, Emerson, parece grande aqui, mas não é tão grande a pergunta. Percebemos neste capítulo a dificuldade dos discípulos em conhecer seus próprios corações. Quando Jesus falou de um traidor entre eles, mostraram insegurança. Sou eu, sou eu. Pedro falou com confiança, eu morreria por você, mas Jesus disse que ele o negaria. Pensando nessas ilustrações, à luz de Tiago 1, 23 a 25, eu pedi para você comentar sobre a dificuldade e o perigo de nós não enxergarmos corretamente as nossas próprias atitudes. Eu respondi aqui, mas só comentando algo da pergunta anterior, Denis, que a Rosana respondeu aí. Achei Sim, interessante também o que você falou, né, da pergunta que eu respondi, e a citação que a Rosana trouxe é interessante, porque eu não tinha percebido o que você falou, né? Realmente, Jesus eleva o nível de amor. E pelo que a Rosana colocou aí, João entende isso, né? Porque em 1 João 3,16, né, ele fala, né, dar a vida pelo nosso irmão, né? Então, como Jesus deu, né? Então, João entendeu bem essa lição, né? Coisa que eu realmente não tinha me atentado, muito interessante. sim, ela complementou muito bem a resposta, né? Sim. Perfeito. Ok, agora o que nós podemos aprender de Tiago 1 aplicado nesse caso aqui? Eu coloquei então aqui Tiago, né, 1, do 23 a 25, ele deixa bem clara a importância de nos exercitarmos na prática da palavra de Deus e não só sermos meros ouvintes. Aí isso mostra que os discípulos ainda precisavam se exercitar na prática da palavra para serem mais convictos e bem-aventurados em seus feitos, como diz o versículo 25 de Tiago 1. As palavras de Jesus não só para serem ouvidas, mas praticadas. E nós hoje em dia precisamos cuidar, né, para que não sermos inseguros em nossas convicções. Para isso precisamos praticar e viver a palavra do Senhor. Aí eu coloquei que a leitura bíblica gera em nós o desejo de praticar o que temos lido, para estarmos cada vez mais convictos e confiantes em nossa fé, e levarmos isso a nossos discípulos, nossos irmãos. Aí eu coloquei aqui também uma citação, Mateus 7, 24 a 27, fala sobre a casa de dois alicerces, né? Que também tem a ver com a prática, né? Da palavra. Ou seja, a prática nos leva a fundarmos nossa casa na rocha, enquanto só ouvir ou ler é um caminho perigoso que pode nos levar a ruínas diante das tempestades e adversidades desse mundo. Muito bom, muito bom. Obrigado pelos comentários aí. E deixe-me só complementar com mais uma observação sobre Tiago, que fala da ideia de olhar no espelho, que o espelho é a própria palavra do Senhor. Aqui, quando os discípulos têm essa dúvida, perguntam, sou eu, mas quem responde é Jesus. Quando Pedro recebe aquela repreensão de Jesus, vai me negar 3 vezes, Jesus conhece o coração dele mais do que ele mesmo. E com certeza Deus conhece nossos corações mais do que nós mesmos conhecemos. Eu não consigo me enxergar corretamente pela minha própria opinião. Eu preciso da palavra de Deus que examina o coração, que revela o coração, que mostra para mim os defeitos e as fraquezas. A palavra de Deus é esse espelho que permita uma visão correta de cada um de nós. E assim, não devemos confiar nas opiniões dos outros, que os outros acham que somos, nem nas nossas próprias opiniões.
Paulo uma vez comentou que não importava muito para ele se ele fosse julgado em tribunal, julgado pelos próprios irmãos. Ele falou, nem eu mesmo me julgo. Quem me julga é Deus. E nós precisamos, como você falou de praticar a palavra, precisamos ter essa confiança na sabedoria de Deus para examinar a palavra dele, deixar a palavra revelar as imperfeições em nossos corações e viver na prática da palavra. Muito obrigado, Emerson, pela resposta nisso. Que é Deus quem revela o nosso coração. E por isso que nós precisamos estar atentos. Ok, para hoje, terminamos capítulo 13. Semana que vem, se Deus permitir, capítulo 14, o capítulo de consolo, que Jesus, conversando especificamente com os apóstolos, oferece conforto. Eu vou embora, mas eu não vou esquecer de vocês. Ele diz basicamente no capítulo 14. Então, podem já começar a leitura do capítulo, estudando, e eu vou mandar as perguntas nos próximos dias, se Deus permitir. Muito obrigado pela participação de todos. Quem respondeu as perguntas, um agradecimento especial. Mas para todos que escutaram, que Deus abençoe o estudo e, como Emerson acabou de falar, a aplicação na prática da palavra do Senhor. Boa noite para todos.